Olá, terceiro ano. Agora vamos estudar História. Vamos continuar o capítulo que nós começamos na aula passada. Vamos fazer das páginas 224 até a 227 no livro e na ficha vamos fazer a 117 até a 120, ok? Vamos lá. Nós começamos a falar sobre um pouquinho das ruas, a história dos nomes das ruas, lembram? Falando sobre as cidades, né? O nome desse nosso capítulo são os espaços públicos. Hoje nós vamos falar sobre outras coisas que nós encontramos nos espaços públicos, nas ruas. Aí na página 224 fala sobre os monumentos públicos. O que são os monumentos? Aí tem umas imagens, né? Umas imagens. Os monumentos são construções, né, que os governantes fazem em homenagem a alguém que foi importante para a história da cidade, ou do estado, ou do país, ou uma homenagem sobre um acontecimento que foi importante, que fez parte da história, né, do local. Então, monumentos são isso, são construções feitas para homenagear alguém ou um momento histórico, um fato, algo que aconteceu. Os monumentos, eles contam a história, né? Eles falam um pouquinho da memória, valoriza a história do povo. Aí tem alguns exemplos, olha. Esses monumentos, geralmente, eles ficam em praças, né? Eles são no meio da rua. Geralmente são em praças, né? Um local próprio para eles. Aí tem alguns exemplos, ó. Tem esse primeiro, vou botar aqui também para vocês verem, que é o Monumento às Bandeiras. Ele fica em São Paulo. Esse segundo aí, ó, é o Monumento dos Imigrantes Livres. Ele fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E esse terceiro, ele fica em Petrópolis. Em homenagem a Santos Dumont, né? O avião, uma réplica do avião que ele criou. Então, são monumentos, né? São coisas, são construções feitas para homenagear, né? Que contam uma história. Porque atrás daquela homenagem conta uma história. Se é um monumento aqui do avião de Santos Dumont, é para você lembrar que Santos Dumont é que criou o avião, né? Ele conta uma história. Por trás do monumento sempre tem uma história, tem um porquê daquele monumento ali. Não vai fazer um monumento de uma pessoa que não fez nenhuma diferença, né? Então tem uma história por trás dos monumentos públicos, tá? Então sempre quando você vê uma construção ali, se você chegar perto, geralmente tem uma plaquinha dizendo que é ele, né? E você pode pesquisar o que significa esse monumento. Na página 225 tem assim, ó, preservando a memória. Diz assim, ó, como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, tem as estátuas, tem as praças, tem as ruas, que tem os nomes, né, que também fazem parte da história. Agora nós vamos ver um outro lugar que também foi criado para preservar a memória, a história da humanidade, que foram os museus, né? Dentro dos museus, é como quando a gente entra no museu, é como se a gente fizesse uma viagem no tempo. Porque dentro do museu tem de tudo, né? Falando sobre o passado. Tem vários museus, existem vários museus e cada museu tem a sua temática, né? Fala sobre um determinado assunto. Os museus foram criados porque as pessoas consideram importante preservar o passado para conhecer a história. Se a gente quer saber sobre a história, a gente vai no museu e a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre o que aquele museu está falando, né? Nos museus é armazenado e organizado tudo de uma sociedade. Você vai no museu, geralmente tem lá... Tem um museu em Petrópolis, por exemplo, que ele fala sobre a família real. Lá tem objetos que a família real usou, tem as vestimentas, né? No museu tem objetos, tem coisas que foram usadas pelos antepassados que você consegue ver lá. Tem aí, olha, no museu tem tudo aquilo que uma determinada sociedade considera importante para preservar sobre o passado. Pode ter roupas, objetos do uso cotidiano, pode ter obras de arte. Existem diversos tipos de museus. Essa foto aí é do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele, há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, deu bastante na televisão, ele pegou fogo, né? Ele foi atingido por um incêndio e destruiu boa parte, praticamente todo o acervo dele. No passado, esse museu ele foi a casa da família real, dos imperadores do Brasil. Então, quando a gente vai nesse museu, quando a gente ia nesse museu, a gente
meio que imaginava a casa, os cômodos, né, da família real. Então o museu ele conta um pouquinho do passado, da história da nossa sociedade. Então, gente, para vocês entenderem, né, o que é um museu, aqui no finalzinho da página 225 fala bem, né, sobre o que ele é. Ó, diz assim, ó: quando visitamos um museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de um determinado povo ou de uma determinada época e entender um pouco melhor como nos tornamos e o que somos hoje. Visitar um museu é como fazer uma viagem no tempo. Se você nunca foi no museu, pede para sua mãe ou seu pai te levarem no museu, é bem legal. É um lugar onde você não pode fazer muita bagunça, né? Porque tem muita coisa ali que é importante, que não pode ser destruída. Muitas vezes você não pode tocar nas coisas para você ver, conhecer. Mas é interessante você ir. Nesse Museu de Petrópolis que eu falei, lá é bem legal. Eles cuidam muito bem do museu, é um museu muito bem cuidado, até o chão, né? O piso, ele é preservado desde a época da família real. Por ele ser preservado, você não pode entrar nele com qualquer sapato. Eles mandam você tirar o sapato e você entra com uma pantufa para você não arranhar o piso. Então, vá conhecer algum museu. Peça para sua mãe, seu pai, seu responsável te levar no museu. No centro da cidade tem vários também, para você conhecer um pouquinho, saber como que é um museu se você nunca foi, tá bom? Na página 226, fala sobre os monumentos naturais. Se é natural, a gente já sabe que vem da natureza. Existem monumentos que não são resultados da ação humana, ou seja, não foram os homens que construíram, mas são grandes obras de natureza. São presentes que a natureza nos dá, né? A natureza ela é linda demais. Admiradas pelas pessoas e são protegidos pela legislação, ou seja, nesses locais eles possuem uma proteção ambiental, não se pode destruir nem fazer nada nesses locais. Conheça alguns monumentos naturais do nosso país, do Brasil. Tem aí, ó, o primeiro, Gruta do Lago Azul. Vou colocar as fotos aqui para vocês verem também, tá? É na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. É lindo mesmo, olha. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Tem uma cachoeira linda, olha. Vou botar aqui também. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Gente, olha que delícia. Formado por dunas em áreas de piscinas naturais. Isso aí são dunas, essas águas são piscinas onde você pode ir lá. Piscinas naturais, gente, feitas pela natureza. No Maranhão. E aí tem as Cataratas do Iguaçu, localizada no Paraná. Linda também, né? A preservação da natureza é tão importante que ela está assegurada pela lei. Tem uma lei, diz assim, ó: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então ele é assegurado pela lei para que seja preservado, para que ele não acabe, né? Porque se ele não for preservado, o futuro não vai ver essas coisas tão lindas. Então hoje nós estudamos os monumentos públicos, os museus e os monumentos naturais. Aí na página 227 tem uma atividade para a gente responder. Eu vou responder essas aí com você, vamos? Número 1. De acordo com o que você estudou, cite uma diferença entre um monumento público e um monumento natural. O monumento público, né, gente, ele foi construído por pessoas, né? Ele conta uma história de um povo, de um governo, de uma pessoa, né? Foi construído por pessoas. E o monumento natural é o resultado da natureza, né, gente? Ninguém teve que fazer nada, não teve ação humana. É um resultado da natureza. Essa é uma diferença. 2. Por que podemos falar que os museus preservam a memória da humanidade? E aí, gente? Porque nos museus nós encontramos coisas do passado, né? Lá são preservados bens, objetos culturais que nos passam... Ui, esbarrei na mesa, desculpa. Que nos passam informações sobre as sociedades passadas, sobre as pessoas que viveram no passado. Então é por isso que eles preservam a história da humanidade. Lá nós encontramos, e quando vamos lá nós podemos saber um pouquinho mais da história. Número 3. Escolha na cidade em que você mora um monumento que foi considerado importante para a sua região.
pode ser público ou natural. Escreva o nome desse monumento e explique por que você escolheu. Então, você vai lá no Google, escreve Monumentos do Rio de Janeiro. Você vê lá o que mais te interessa, vê o nome dele, escreve aí, diz o porquê que ele te interessou mais, ok? Faz essa pesquisa para você poder me falar na aula Zoom de sexta-feira, tá bom? Aí agora na ficha vocês vão fazer as páginas 117 até a 120, tá bom? Aí essas páginas vocês vão fazer sozinhos, ok? Bom estudo pra vocês. Tchau, gente. Beijo.